Se você tem benefício ou está pensando em pedir um benefício previdenciário, presta atenção porque tem um documento que vai passar a ser obrigatório. Nos últimos dias, um assunto tomou conta das redes sociais e gerou pânico em milhões de aposentados e pensionistas. Pessoas que precisam pedir benefício no INSS, a carteira de identidade nacional, assim, e a exigência de biometria. Alguns segurados pensaram que o benefício poderia ser bloqueado por conta dessa documentação. E hoje eu vou te explicar o que realmente pode acontecer. Hoje eu vou te passar o quadro completo, qual é a lei que criou essa obrigatoriedade, qual é o cronograma real em 3 fases e quem está dispensado da exigência. O que acontece se você ainda não tiver a carteira de identidade nacional e o que você precisa fazer agora para não ser pego de surpresa. Porque informação errada nesse tema pode te fazer tomar uma decisão equivocada, como enfrentar uma fila desnecessária ou pior, deixar de pedir um benefício achando que vai ser negado automaticamente. Se você quer entender seus direitos previdenciários com precisão, sem exagero, sem alarme desnecessário, mas também sem omitir o que é real e importante, esse canal é para você. Então já deixa a sua inscrição. Sou advogado previdenciário há mais de 7 anos e aqui você encontra o direito em tempo real. E me conta nos comentários, você já tem a SIM ou ainda está com RG antigo? Quero entender a situação de quem está assistindo. O que muda em relação ao RG antigo? Assim, usa o CPF como número único de identificação. Acabou aquela bagunça de ter um número de RG diferente em cada estado. Ela tem dados biométricos, que é o reconhecimento facial. Ela é integrada ao sistema gov.br, o que permite verificação de identidade digital. E ela tem validade de 10 anos para adultos até 60 anos e validade indeterminada para maiores de 60 anos. Porque o governo criou isso. O argumento oficial é combate a fraudes. E os dados mostram que fraudes previdenciárias custaram bilhões ao sistema nos últimos anos. A biometria torna muito mais difícil que alguém se passe por outra pessoa para receber benefício indevidamente. A Operação Sem Desconto em 2025, que descobriu os descontos indevidos nos benefícios de milhões de aposentados, acelerou essa agenda de segurança digital. Mas existe uma preocupação legítima. Nem todo beneficiário tem facilidade de acesso ao sistema de identificação. Idosos, pessoas com deficiência, moradores de áreas remotas, para esses grupos a exigência pode ser uma barreira real. E o governo criou exceções específicas para isso, que eu vou te explicar em detalhe mais adiante. A exigência de biometria no INSS tem 2 bases legais. A primeira é a Lei 15.077 de 2024, a mesma lei que criou o sistema de revisão contínua dos benefícios e o cruzamento automático de dados que eu já expliquei em outros vídeos. A lei autorizou o governo federal a implementar o cadastro biométrico como requisito para acesso a benefícios sociais e previdenciários. A segunda é o Decreto 12.561, publicado em novembro de 2025, que regulamentou especificamente como essa exigência seria implementada no INSS. A exigência cumpre o Decreto 12.561, que regulamenta a Lei 15.077 e visa fortalecer o combate a fraudes, proteger os dados dos cidadãos e garantir que os recursos cheguem a quem realmente tem direito. E as portarias do INSS detalham como o processo vai funcionar na prática. Isso é relevante porque quando o INSS aplica essa exigência, ele está cumprindo uma determinação legal. Não é uma decisão administrativa arbitrária. E quando existem exceções, como para idosos acima de 80 anos ou pessoas com dificuldade de locomoção, essas exceções também estão previstas no mesmo decreto. Conhecer a base legal te dá poder, porque se o INSS aplicar a exigência de forma incorreta, negando um benefício sem seguir o cronograma e sem respeitar as exceções previstas, você tem fundamento legal para se defender. Agora, o que todo mundo quer saber, o que já está valendo, o que vai mudar e quando? Vou te passar o cronograma completo em 3 fases. Fase 1. A partir de 21 de novembro de 2025, a biometria é obrigatória para novos pedidos. Desde 21 de novembro de 2025, todo novo pedido de benefício exigirá cadastro biométrico.
serão aceitas biometrias de carteira de identidade nacional, da Carteira Nacional de Habilitação ou do título de eleitor. O que isso significa na prática? Se você vai pedir um novo benefício a partir dessa data, qualquer benefício que seja, aposentadoria, auxílio, pensão, você precisa ter biometria cadastrada em pelo menos um desses 3 documentos. Assim, CNH ou título de eleitor. Se você já tem a CNH com foto e digital, que a maioria das pessoas tem, já está coberto para essa fase. Você tem título de eleitor emitido depois de 2008, quando a biometria foi implementada gradualmente, também está coberto. Assim, é uma das opções, não a única nessa fase. A fase 2, a partir de 1º de maio de 2026, sem biometria em nenhum documento, precisa da SIM. Quem solicitar benefício e não tiver biometria em nenhum desses documentos, precisará emitir a SIM. Para dar andamento ao pedido, o gatilho é específico. Quem não tem biometria em nenhum dos 3 documentos aceitos, ou seja, não tem CNH, não tem título de eleitor com biometria e não tem a SIM, só esse grupo precisa emitir para pedir o benefício a partir de maio. Quem tem CNH válida com digital não precisa correr para tirar a SIM. Agora, até 2028, a CNH continua aceita. Quem tem título de eleitor com biometria, mesma situação, continua aceito até 2028. A partir de maio de 2026, a medida passa a valer para beneficiários de salário maternidade, benefício por incapacidade temporária, pensão por morte, seguro-desemprego, abono salarial e Bolsa Família. Esses são os benefícios que tiveram prazo de transição. Até abril de 2026 podiam ser pedidos sem biometria. Agora todos os benefícios estão sujeitos à exigência. E a fase 3, a partir de 1º de janeiro de 2028, assim será o único documento com biometria aceito para requerimentos e manutenção de benefícios no INSS. Essa é a fase final e a partir de 2028 a CNH e título de eleitor não serão mais aceitos, somente assim, que é a Carteira de Identidade Nacional. Isso inclui não apenas novos pedidos, mas também a manutenção de benefícios já existentes. Isso significa que quem recebe benefício hoje e ainda não tem assim, vai precisar providenciar até 2028. Não com urgência imediata, mas com planejamento. 2 anos é tempo suficiente para a grande maioria das pessoas. Mas para quem tem dificuldade de locomoção ou mora em área remota, a orientação é não deixar para a última hora. E agora que eu vou explicar por que existe muita desinformação circulando sobre esse tema. E desinformação, nesse caso, pode prejudicar pessoas reais. Vou pegar as informações mais comuns que estão circulando e te dizer o que é verdade e o que é exagero. Mito 1. Quem não tiver a carteira de identidade nacional vai ter o benefício bloqueado automaticamente. Isso é exagero. O INSS esclareceu que não bloqueará automaticamente valores de quem ainda não possui a carteira de identidade nacional. Caso seja necessária a atualização cadastral, o segurado será comunicado individualmente pelos canais oficiais do órgão e receberá prazo para regularizar a documentação. O que é a verdade? Quem vai pedir um novo benefício e não tem biometria em nenhum documento vai precisar emitir a carteira de identidade nacional antes de prosseguir com o pedido. Mas quem já recebe benefício não vai ter o pagamento bloqueado automaticamente porque não tirou a carteira de identidade nacional ainda. Mito 2. A carteira de identidade nacional é o único documento aceito agora. Isso é falso. Até 31 de dezembro de 2027, a CNH e o título de eleitor com biometria continua sendo aceito. Assim, se torna exclusiva apenas a partir de 1º de janeiro de 2028. Mito 3. Todo mundo precisa correr para tirar assim imediatamente. Isso é exagero, depende da sua situação específica. Se você tem CNH válida ou título de eleitor com biometria e não vai pedir benefício no curto prazo, não há urgência imediata. Se você vai pedir benefício e não tem nenhum documento com biometria, aí sim a carteira de identidade nacional é necessária agora. Mito 4. Idosos e doentes vão perder o benefício por não conseguir tirar assim. Falso para quem se enquadra nas exceções. O decreto prevê grupos específicos que estão temporariamente dispensados
da exigência enquanto o governo não oferecer alternativas adequadas, e eu vou listar esses grupos no próximo bloco. O que é verdade e todo mundo precisa saber. A exigência é real, tem base legal sólida e vai aumentar progressivamente. Quem vai pedir novo benefício precisa se organizar agora para ter a biometria em algum documento. E quem não tem nenhuma biometria precisa providenciar a carteira de identidade nacional antes de fazer qualquer pedido ao INSS a partir de maio de 2026. Antes de continuar, se esse vídeo está te dando clareza sobre um assunto que estava causando confusão, já deixe a sua inscrição. Aqui você encontra informação previdenciária precisa, sem alarme desnecessário e sem omitir o que é importante. Ative o sino para não perder nenhuma atualização. Agora vamos falar de quem está dispensado, porque esse é o grupo que mais precisa dessa informação e que mais foi assustado. Enquanto o poder público não oferecer alternativas adequadas, estão temporariamente dispensados da exigência biométrica. Pessoas com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde, com comprovação, moradores de áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREV Barco, migrantes em situação de refúgio e apátridas, e residentes no exterior. Vou te explicar o que significa cada uma dessas exceções na prática. Pessoa com mais de 80 anos, a dispensa é automática pela faixa etária. Não precisa provar nada além da idade. O INSS reconhece que para esse grupo exigir deslocamento até um ponto de emissão da carteira de identidade nacional pode ser uma barreira desproporcional. Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde, essa exceção exige comprovação ou atestado ou laudo médico que demonstre a impossibilidade ou dificuldade severa de deslocamento. Pessoas acamadas em tratamento intensivo com mobilidade muito reduzida se enquadram aqui. Se você tem um familiar nessa situação, guarde a documentação médica que comprove essa condição. Moradores de áreas de difícil acesso, comunidades ribeirinhas, quilombolas em áreas remotas, populações atendidas por serviços especiais como PREV Barco, esses grupos têm dispensa enquanto o governo não levar os serviços de identificação até eles. Migrantes e apátridas, pessoas em situação de refúgio que não têm documentação brasileira completa, têm um regime especial de tratamento. Residentes no exterior brasileiros que moram fora do país e precisam de benefícios do INSS têm tratamento diferenciado pelos consulados. Um ponto importante, essas dispensas são temporárias. Enquanto o governo não oferecer alternativas, isso significa que o governo tem a obrigação de criar mecanismos para atender esses grupos, como atendimento domiciliar de identificação para quem não pode se deslocar, se esse serviço não estiver disponível e o INSS negar um benefício com base na falta da carteira de identidade nacional para uma pessoa que se enquadra nas exceções, há fundamento jurídico para contestar. Biometria é a identificação por características físicas únicas, digital, reconhecimento facial, padrão de íris. No contexto do INSS, o que está sendo implementado, principalmente a digital e o reconhecimento facial. Quando você faz login no aplicativo Meu INSS com reconhecimento facial, o chamado selo ouro do gov.br, você está usando biometria, quando o sistema confirma que você é você, e não outra pessoa tentando acessar o seu cadastro. Ele usa os dados biométricos vinculados ao teu CPF. A lógica da exigência é essa. Antes de conceder um benefício, o INSS quer ter certeza de que está falando com uma pessoa real, não com alguém se passando por ela. E a biometria é a forma mais confiável de fazer essa confirmação. Se não tem biometria, o sistema vai pedir que você atualize o cadastro antes de prosseguir com o pedido. Para quem tem dificuldade com tecnologia, o INSS mantém atendimento presencial nas agências, mas mesmo no atendimento presencial, a exigência de documento com biometria vai ser necessária para os pedidos sujeitos à regra. Agora vamos falar especificamente de quem já recebe benefício, porque esse grupo foi mais assustado e precisa de clareza. Se você já recebe aposentadoria, pensão, auxílio, está recebendo normalmente a exigência da SIM não vai bloquear automaticamente o seu pagamento. Isso é o que o INSS confirmou oficialmente. Os pagamentos continuarão sendo realizados normalmente, sem necessidade imediata de emitir a nova carteira de identidade nacional.
Caso o INSS identifique a necessidade de atualização biométrica de algum beneficiário que já recebe o benefício, o cidadão será avisado individualmente e com antecedência. Isso significa que o seu benefício estiver ativo e sendo pago, você não vai acordar sem dinheiro por não ter a carteira. O processo é gradual, individual e com aviso prévio, mas a partir de 2028 a manutenção do benefício também vai exigir a carteira de identidade nacional. Isso significa que mesmo quem já recebe vai precisar emitir assim, antes de janeiro de 2028, para continuar recebendo sem interrupção. 2 anos passam rápido, então a orientação correta é não entre em pânico, mas não deixe para a última hora. Para quem está planejando pedir benefício nos próximos meses, aposentadoria, auxílio, pensão, a situação é diferente. Aqui a urgência é real. Se você vai pedir benefício a partir de maio de 2026 e não tem biometria em nenhum documento, não tem CNH, não tem título de eleitor com biometria registrada, daí sim você vai precisar da carteira de identidade nacional, antes de dar entrada no pedido. Sem ela, o sistema não vai processar o requerimento. Para encerrar, quero te dar uma visão mais ampla, porque essa exigência da carteira de identidade nacional não aconteceu por acaso. Entender o contexto te ajuda a entender o que vem por aí. A implementação da biometria obrigatória no INSS é parte de uma agenda maior de transformação digital dos serviços públicos e foi acelerada por 2 fatores específicos. Primeiro, foi o escândalo dos descontos indevidos nos benefícios de aposentados, descoberto pela Operação Sem Desconto em 2025. Mais de 9 milhões de beneficiários foram afetados por cobranças fraudulentas feitas por entidades sem autorização válida. A fraude só foi possível porque o sistema de identificação era fraco. Não havia verificação biométrica robusta de que a autorização estava sendo dada pela pessoa real. A biometria obrigatória fecha essa brecha. O segundo fator foi a Lei 15.077, a mesma que criou o sistema de revisão contínua dos benefícios. Ela integrou a exigência biométrica na mesma lógica de modernização e combate às fraudes que está transformando todo o sistema previdenciário. O que isso significa para o futuro? A tendência é que mais digitalização, mais verificação de identidade, mais cruzamento de dados. O beneficiário que se adaptar a essa realidade, que tiver seus dados autorizados, documentação em ordem, cadastro biométrico vinculado, vai ter menos problemas. O que ficar para trás vai enfrentar mais barreiras ao longo do tempo. Se esse vídeo foi útil para você, já deixe sua inscrição, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos previdenciários e a gente se vê numa próxima.